Bom dia! Tá começando mais um Conexão Tech. Pega o seu cafezinho, você que está aí na sua casa, você que está aí na sua empresa, aproveita cedinho que hoje o programa é especial. Mas antes eu preciso falar para você, estamos começando o mês de março, cenário novo que o Celo LED fez para gente. E aí, claro, se você quer uma tecnologia diferente no seu evento, você tem que falar com o Celo LED. E eu tenho aqui hoje um programa muito especial. Um programa especial por quê? Porque nós vamos falar de uma coisa que eu acredito muito, a gente já trouxe isso aqui no Conexão Tech, nós vamos falar do Dia da Mulher, das mulheres na tecnologia. Afinal de contas, a gente já sabe que a mulher pode estar em qualquer lugar, mas na tecnologia hoje eu vou conversar com entusiastas aqui da tecnologia, começaram, desbravaram, né, lá atrás. Então eu trouxe realmente duas personalidades femininas para a gente falar, sim, da presença da mulher na tecnologia, mas também dos desafios que vocês encontraram e encontram ainda, porque eu sei que sempre ainda a gente vai ter que trazer mais programas e mais falas para que a gente cada vez mais entenda e coloque de uma vez por todas um ponto final da importância da mulher em todos os lugares. Obrigado, eu estou aqui com a Liseila, que é do Inova Centro Paula Souza, né, que aí depois ela vai falar um pouquinho mais de tudo que ela faz, mas a Liseila, ela é professora da FATEC, tantos alunos, onde a gente vai tem aluno da Liseila, né? Se você for do meio de tecnologia, você deve ter ouvido falar da Liseila. E eu também estou com a Andressa Castro, que ela é coordenadora de TI da Rodobens. A Rodobens, que é uma empresa tradicional, né, uma empresa viva na nossa cidade, faz parte de Rio Preto e que há 20 anos está lá na Rodobens, no departamento de tecnologia. Bom, Andressa, e eu vou começar com você. Eu queria sempre, a gente vai fazer esse paralelo, tá? Sempre esse paralelo, mas eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da presença feminina na TI nos dias de hoje. Quais as dificuldades que você está vendo? Você acha que tem a mesma questão, né, do passado, lá quando você começou? Ou hoje está muito mais fácil? Hoje, né, realmente a mulher consegue estar mais ativa, principalmente no mercado de tecnologia? Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a presença da mulher na área de tecnologia ela vem crescendo, né, gradativamente. Nas posições de liderança, a gente não vê um crescimento tão grande quanto a gente gostaria, né? Hoje está na ordem de 25% das mulheres ocupam posições de alta liderança no mercado de tecnologia. Então, eu acho que, de modo geral, a gente sim tem tido avanços, a gente tem visto mais mulheres na área de tecnologia, né? Tem visto um interesse maior, mas, por outro lado, temos um desequilíbrio ainda em posições de liderança e um caminho aqui a percorrer nesse sentido. Mas eu vejo, sim, uma evolução e uma disposição, principalmente das empresas, em olhar para a diversidade, em focar em programas que deem mais oportunidades para as mulheres, né, para a gente tentar equilibrar melhor essa balança. Liz, porque a Liz já é de casa, vocês já viram ela aqui, então, Liz, você, né, presente na FATEC, no Centro Paula Souza, como que você vê tudo isso, esse desenvolvimento da carreira das mulheres, principalmente na área de tecnologia, onde a gente não tem esse fomento tão grande? Bom, obrigada, Cássio, de novo pelo convite, né? Imagina. Prazer, viu? Prazer. Bom, primeiro eu queria lembrar 3 nomes aqui que são referência para mim na área de tecnologia, né? Que é a Luciane Cavalcante, professora doutora, que é da FATEC. A Valéria Volpe, que também é professora mestre da FATEC. Nossa, minha professora. E a professora Mariângela Catelani, que também é da FATEC, né? A professora mestre. Elas 3 são a referência para mim em termos de tecnologia na cidade, né? São mulheres aí que já estão há algum tempo nessa lida, principalmente no ensino, né? Mas eu estive até pesquisei lá dentro do próprio Centro Paula Souza como é que está essa questão da mulher, né? E um terço hoje dos alunos da FATEC hoje são mulheres, né? Então, isso já demonstra que está tendo uma evolução, tanto no curso de Informática para Negócio, quanto na análise de desenvolvimento de sistemas. Mas, nas áreas de gestão,
que envolve gestão empresarial, a gestão do agronegócio, é 50% mulher, né? Só que ainda mantém essa questão de você não ter tantas mulheres ainda em cargos de liderança, mas você está vendo uma abertura melhor. Um movimento acontecer. Sim, porque é meio que cultural a mulher não estar na área de tecnologia. Estava falando isso, inclusive, com o professor Evandro sobre essa questão. É uma questão cultural. No passado, cargos de tecnologia ou essa área de processamento de dados era focada para o homem. E a mulher nas outras áreas, na área de humanas, por exemplo. Então, na área de exatas, homem, na área de humanas, mulheres, né? E como você, a Luciene, a Valéria, são pessoas que quebraram esse paradigma, né? E foram para a área de exatas e foram para essa área de tecnologia. Então, eu acho que está havendo uma abertura maior, né? Mas é uma mudança cultural, essa questão da diversidade, tentar ter uma equidade, né, da participação de mulheres e homens, as próprias empresas querendo atender, né, a questão da diversidade, também proporcionando esses cargos. Ô Andressa, mas você acha que em relação a salário, e aqui nós vamos falar, né, claro, não vamos expor salário de ninguém, aliás, deixa eu mandar um beijo para a superintendente, né, para a Dani Zanfolin, que já esteve aqui também, um beijo, Dani, para todo mundo lá, todas as mulheres da Rodobens, um grande abraço, a Tainara da GVC, enfim, né, eu não vou falar mais nomes, senão eu vou esquecer de alguém, mas você acha que talvez esse avanço devagar se deve também por questões salariais? Você acha que tem diferença? Dá para a gente falar isso na área de TI? Tem diferença do homem para a mulher? É isso? A gente vai batendo um papo nós três. Trazendo dados de estudos e de mercado, né? De maneira não regional, mas Brasil. Existem estudos que indicam que mulheres ainda ganham 24% a menos que homens na área de tecnologia, né? Para o mesmo cargo, mesma atribuição, mesma função. Acho que, de novo, né, a gente tem que reconhecer que as empresas têm olhado mais para isso, têm tido preocupações em relação a essa parte de equidade, mas ainda sim, né? Mas na hora de fato fazer esse equilíbrio. Exato. Ainda essa disparidade acontece, né? Infelizmente. Então, acho que é um dos pontos também que frustra um pouco, né? Essa questão da disparidade de salário. E aí, eu queria pegar um gancho que você falou, muito feliz aqui com a notícia, né, que 1/3 das meninas estão se interessando da área de tecnologia. E aí, uma coisa importante aqui muitas vezes, principalmente a gente que é mulher, nós temos a intenção de contratar mulheres para trazer mais equidade de gênero nas nossas equipes. Só que não tem candidatas. A gente não acha candidatas, não tem procura. Então, acho que é uma notícia importante aqui para... Também fiquei muito feliz quando eu vi os números lá. O cenário está melhorando. Não, e isso é importante a gente falar, porque, na verdade, às vezes as meninas estão vendo esse talento, e eu ainda comentei, né, um pouco antes com a Andressa, a Amanda Graciano teve no Tech Summit, né, ela mulher, negra, e ela falou, olha, quando eu fui fazer a faculdade, eu era sozinha, e o pessoal falou, o que você está fazendo aqui? Você não vai conseguir trabalho, né? Sim. Então, a gente já vê uma mudança de comportamento, mas aí, né, o que a gente tem que olhar é para as meninas, né, que estão ali começando isso, sim, e olhar para isso e falar para elas, olha, tem oportunidade de trabalho, então pode se desenvolver aqui. Sim, né? sim. Eu acho que é um pouco do papel que o Conexão Tech quer fazer, isso, trazer essas meninas para cá. Ô Liz, e você acha que, assim, voltando um pouquinho para trás ali, você acha que talvez o incentivo falta incentivo no ensino anterior ao da faculdade ou do curso superior, assim, de incentivar a mulher a ir mais para a área de matemática, de exatas, o STEM que a gente tanto fala? Eu acredito que sim. Porque a gente ainda tem os professores ainda são da geração passada, né? Então, talvez não assim, eles não fazem isso de propósito. É quase que natural para eles, né? A questão da mulher ir para uma área mais leve, entre aspas, mais leve.
do que uma área mais pesada, da engenharia, da ciência, da tecnologia, entre aspas, pesada. Mas essa questão ainda deve fazer parte desse universo coletivo, né? Esse inconsciente coletivo, né? Mas eu vejo dentro das ETECs, que é onde eu tenho mais atuação, e mesmo em alguns cursos do próprio Senai e do SESI, uma participação feminina, né? Essa questão de 1/3, para mim, eu acredito que seja de forma generalizada, né? O que está refletindo aqui na nossa região, para mim, deve estar refletindo o Estado, se não o Brasil. Tanto que a gente está vendo mais mulheres fazendo. Tanto que aqui em Rio Preto nós temos uma comunidade chamada Mulheres em Tech, inclusive que vai ter um evento agora no sábado, né? No sábado de manhã, lá na Unirp, que é só movimentada por meninas que estão tanto nos cursos técnicos quanto nos cursos universitários, como aquelas que já estão no mercado atuando, né? Então, o próprio Invictus, que é o colégio que a gente tem aqui em Rio Preto, está fazendo um movimento agora, esse final do ano. Renata, nova diretora. Então, e a Ana até estava divulgando esse evento que vai acontecer também no sábado. Quer dizer que vai ter um acúmulo de eventos no dia 7, né? No sábado de manhã, focado em mulheres, e principalmente na área de tecnologia, que é onde a gente vê, inclusive, que a mulher ela não tem tanto medo de empreender quanto o homem. Ela é mais atirada, né? A mulher é mais... Vou trazer uma polêmica, então, né? Nesse primeiro bloco, vou trazer uma polêmica. Liz, você acha que um pouco disso é porque a mulher ali já tinha um sonho, mais atrás tinha um sonho de ser mãe, né? E aí, por isso, o pessoal já colocava, né? Os próprios homens colocavam essa barreira na vida dela. E aí eu te falo, você, mãe, que criou um meninão aí que também tá despontando na tecnologia. Andressa, você pode falar também, né? A gente não conversou sobre isso, mas é que o filho da Liz eu acompanho e vejo o sucesso também que está promissor para ele. Você acha que teve esse preconceito também em relação à mulher querer ser mãe e estar na área de tecnologia? Você acha que tem isso? Eu penso que não é a questão dela querer ser mãe e estar na área de tecnologia, né? O pensamento ela é mãe, ela será mãe, né? Ela será mãe. Talvez seja incompatível. Mas eu fico de boca aberta, porque, por exemplo, a Catelane tem filhos, né? A Mariângela Catelane tem filhos. Você vê, a Luciane tem 3, ela não tem um, ela tem 3, né? Tamo junto. 3 filhos. A Valéria não tem filhos, mas ela tá com o sobrinho tudo pendurado em volta, né? Então, assim, você tem... todas as que eu conheço são mães e não necessariamente... faltaram nada, né? Não faltou nada. Então, essa questão do ser mãe não atrapalha. Ontem mesmo estava numa reunião com o pessoal da rede de mentores do Rio Grande do Sul, e a maioria das mulheres que estavam falando ali tinham um pé na tecnologia e, assim, 3 filhos, 2 filhos. Aí você fala assim, pomba, eu com só eu acho demais, né? Mas tem gente que é muito melhor que eu, né? Que tem 3 filhos e está atuando e não tem essa... Não tem uma diferença do campo de atuação, Andressa. Você que contrata lá, você faz essa medida? Porque antigamente era uma medida, né? Hoje, graças a Deus, pelo menos está se acabando, né? Bem, devagar está acabando. A gente evoluiu bastante, né? Nesse sentido. E assim, o que eu observo, eu concordo com você, acho que as mulheres elas têm, né, essa capacidade de paralelizar as coisas muito bem, vida familiar, carreira, né? Não estou dizendo que é fácil, principalmente na área de tecnologia, que é uma área muito intensa, né? A gente lida ali com pressões diárias, mas eu acho que a gente tem essa capacidade. Então, concordo com você, assim, acho que não é um problema, um impedimento. Eu trabalho com várias mulheres na área de TI, a Rodobens, acho que é uma referência aqui para o interior, porque a nossa superintendente é TI, então a gente tem uma referência importante na nossa área, que é a Daniela Zanfolin. 36% do nosso quadro de liderança na TI são mulheres e dentro, né, do time de TI, mais dezenas de outras mulheres.
E quando a gente olha assim, né, capacidade, muitas vezes as mulheres se destacam, né, ainda com todos esses desafios de filhos, tal, elas se destacam ainda ali como profissionais. Então, é de parabenizar mesmo. Vou te dar até mais um dado, né? E aí a gente, né, em pesquisas internas, em amigos e relacionamento que a gente tem, a liderança feminina na Rodobens, na área de tecnologia, é muito bem aprovada pelos homens que trabalham por elas. Eles gostam de ser chefiados por essas mulheres. Então, a gente vê realmente um caminho trazendo. E que bom que empresas como a Rodobens estão fazendo esse papel. Eu vou chamar os intervalos agora, porque a gente tem muito mais para falar, né? Porque a mulher, ela consegue muito mais e ela é superior em tudo. Mas a gente vai saber mais depois do intervalo. Estamos de volta, o Conexão Tech especial Dia da Mulher. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e, claro, o Conexão Tech, uma bandeira que a gente traz aqui, é que a mulher pode ser o que ela quiser e estar onde ela quiser estar, né? A capacidade é importante e eu estou aqui com duas mulheres de ponta na tecnologia para mostrar que a importância não é o sexo, é a capacidade delas. Obrigado, Liseila. Obrigado, Andressa. Continuando o nosso assunto, inteligência artificial. Só se fala em inteligência artificial, é só inteligência artificial. Ela está ajudando a agregar as mulheres na área de tecnologia, ela está auxiliando, ela está polarizando o trabalho de tecnologia, onde todos ali vão ter o mesmo acesso à ferramenta e vão conseguir fazer a mesma coisa? Quem que consegue responder isso? Acho que eu começo a ser meio complemento, claro. Tá? Acho que tem dois aspectos aqui importantes para a gente falar no contexto feminino e de inteligência artificial. Acho que, enquanto produtividade, principalmente para a parte de codificação, né, que é uma área ali mais técnica, né, tem facilitado bastante, então isso pode agregar ali, né, numa transição de carreira para mulheres, enfim, acho que acaba ajudando também nesse sentido. E acho que um outro aspecto que eu quero trazer aqui é a importância da gente ter mulheres participando de projetos e iniciativas e da construção de modelos de inteligência artificial para evitar que a gente tenha vieses de gênero, né? E a gente tem ali soluções mais representativas, mais éticas e mais justas em relação a um grupo mais multidisciplinar. Então, e isso acontece, tá? São dados, né? Os vieses aqui de gênero, isso já é fato. Então, acho que trazer essa visão de importância para as empresas, de incluir as mulheres, elas estarem sempre inclusas ali como parte de projetos e iniciativas. Que é a grande preocupação com a inteligência artificial, né? Se ela está puxando viés ou não. Então, quanto mais diversidade a gente tiver na política de metodologia dela, de programação dela, é melhor. Liz? Não, eu concordo com a Andressa. Acho que essa questão das mulheres serem parte do grupo que pensa como é que você vai fazer o treinamento da IA é extremamente importante. Principalmente para a questão do viés, mas também por conta da própria capacidade da mulher, que ela tem um viés mais voltado para a ética. Ela é muito preocupada com essa questão, com a sustentabilidade, com segurança, então a cibersegurança que você tem... Governança, que você tem aí as mulheres atuando, elas têm um olhar mais crítico, eu acredito. Não que os homens não tenham, sim, tem, mas ela tem um olhar diferente. Então, esse olhar, eu acho que é importante dentro desses grupos de trabalho. Olhar, né? Eu tô aqui como homem, quando você fala quando a gente fala multidisciplinar, você está falando de ser diverso, ter um monte de olhares diferentes. A mulher tem essa facilidade. Nós temos que fazer uma coisa de cada vez. Assim. Não, e a mulher já consegue fazer mais que uma. E não necessariamente meia boca, né? Dá para fazer bem. A visão sistêmica também, observar mais variáveis. Eu acho que são competências complementares. Sim, concordo. Que quando a gente pensa no modelo de IA, acho que só agrega. E elas a questão não até para quebrar essa questão da polarização homem-mulher, né? Não existe isso. A gente está falando de um ser humano, né? de uma raça, né? Então a gente está falando da conservação de uma espécie, né? Então você tem a questão da diversidade, ela
ela ajuda que todos nós possamos trabalhar juntos e tenhamos complementos aí para a gente criar algo melhor. Não é o Gerson que fala, juntos somos mais fortes? Exato. Então, homem e mulher juntos é mais forte. São mais fortes. Mas e aí na prática, como professora, quando o pessoal, os meninos estão lá, vixe, uma mulher vai dar aula para a gente, existe ainda isso? Como que está a liderança? A gente falou um pouquinho de liderança, mas eu queria voltar um pouquinho nesse assunto. Como que está a liderança para os homens? Uma mulher ser chefe deles na área de tecnologia, a mulher ali fazer essa direção para ele do que ele tem que fazer na tecnologia. Como que é isso? Dentro da sala de aula, eu acho que, bom, a Luciene, a Valéria e a Mariângela são temidas, né? Então, principalmente porque elas conhecem muito. Então, tem a questão da autoridade técnica, né? Você pode até chegar meio que desconfiando de uma professora na hora que você está lá. E aí não é uma questão de ser tecnologia ou não, né? Aí é em qualquer situação. Se você tem um número maior de homens dentro da sala de aula, dependendo de como a mulher, a professora se posta, ela vai deixar a sala tomar conta ou não. Então, é muito mais de postura do que qualquer outra coisa. E aí vem a questão técnica, né, na hora das discussões. Então, você acaba sendo respeitada, sim, pela postura e também pelo conhecimento. Então, eu não tenho... Eu acredito que, dentro do que eu tenho observado, na área de tecnologia, é uma questão muito mais de autoridade técnica, né? Então, lá na hora que ela demonstra o conhecimento e resolve as dúvidas, está encerrado o assunto. Não tem essa discussão de homem ou mulher, não é? Contra números não é argumento. Exato. Mas eu acho que num primeiro momento há sim uma dúvida, né? O quanto a mulher tem o conhecimento técnico para discutir aquele assunto. E aí você parece que ela tem que se provar, né? Se provar, exato, é essa a palavra. Você tem razão. E aí, uma vez que você prova, que você conhece, que você domina, aí é caminho livre, ali o respeito e a credibilidade prevalecem. Mas acho que num primeiro momento há, sim, uma desconfiança, sim. E nas contratações que a gente vê hoje, né, passado tudo isso, porque uma coisa é a gente pegar as culturas que ficaram no passado e a gente que vem falando tanto isso. Nas contratações dos mais jovens hoje, ainda existe esse olhar de vamos ver se essa mulher sabe mesmo? Eu acho que as novas gerações estão um pouco mais abertas e se importando cada vez mais com esses temas de diversidade, sustentabilidade, qualidade de vida e dessa questão da equidade. Então, eu vejo eles um pouco mais abertos nesse sentido do que as gerações mais antigas, na minha visão. Depende do recrutador, quem está lá selecionando. Se você pega uma pessoa que já tem já é meio enviesada, ela vai ter essa... E aí a pessoa vai ter que provar, né, que conhece. Mas eu penso que se a empresa já tem essa preocupação da diversidade, isso vai estar muito mais ameno, né? Mas eu acho que de maneira geral, na hora da seleção, lá do recrutamento, todo mundo vai passar por uma prova de conhecimento, né? Porque você tem que... Se você está se colocando, aplicando uma vaga, você tem que comprovar que você sabe, né? Posso até me meter, né, nesse assunto, falando que agora eu acho que com as soft skills que estão vindo, isso está começando a fazer com que assim, as habilidades falem mais alto, né? Principalmente na hora de contratação. Então, realmente, assim, né, aquela questão das habilidades hoje, né, que estão sendo tão faladas, eu acho que agora começa a entender, a fazer sentido, né? A gente olhar mais para a habilidade do que para que sexo ou que gênero você tem ali na sua frente. Liz, na cultura, assim, da escola, eu vou voltar sempre na escola, você acha que, do jeito que a gente tem hoje, o modelo educacional está preparado? Assim, está preparado? Toda vez ele me faz umas perguntas dessas que eu tenho vontade de preparado para estimular as mulheres para a carreira de tecnologia? Então,
o modelo hoje que a gente tem na educação, né, ele tem, primeiro que ele tem que passar por uma mudança estrutural, né? A gente ainda tem são poucas as universidades e escolas que estão focadas nessa questão da tecnologia. E aí entra até a inteligência artificial nisso, né? Então, dependendo da formação desse professor, ele também carrega ali uma série de conformidades ali que ele trabalha com aquilo, né? Então, ele tem que se superar nisso, né? O professor tem que começar a entender que ele não é mais aquele que está ensinando, ele vai ser aquele cara que vai mentorar o aluno, né? Que legal. Ele tem que olhar para esse lado, porque o tipo de aluno que nós temos hoje em sala de aula não é o mesmo que eu e ela éramos na sala de aula. Que a gente ficava lá ouvindo que não as doidas, né? E o professor falando, né? Hoje eles não têm paciência para ouvir. Então, se você não tiver essa questão de você trazer para a realidade, mentorar ele na dúvida, buscar a resolução de problema, trazer para ele essas habilidades que você estava falando aí de soft skills, de resolver problema, de olhar para um trabalho de grupo, né? Ter essa questão de pensar nas questões de equidade, de diversidade, olhar para os problemas, né, com uma visão sistêmica. Se o professor não tiver esse olhar dentro da sala de aula, é óbvio que você vai ter um resultado meio diferente ali, porque esse aluno precisa ser crítico. A gente está pegando uma geração mais complicada nesse sentido. Então, é natural que haja uma necessidade de reformulação, até porque os currículos, né, dos cursos, eles são muito rígidos ainda, né? São poucas as universidades que você vê aí fazendo as mudanças estruturais nos cursos, né? E é difícil você mexer nisso porque é uma engrenagem que está rígida, né? Para você mexer nisso, né, você tem que mexer nas entranhas, você tem que mexer com o professor, você tem que mexer com o currículo, a própria estrutura da universidade, né, que tem que olhar para isso. E é difícil porque tudo resiste, né? Tudo resiste. Então, nós temos que ter mudança. Se a gente não tiver mudança, a gente fica para trás. Nós vamos ter gente capacitada aí. Andressa, se a gente trazer isso para o mercado corporativo, você que é referência na Rodobens, mas para os outros mercados, o que você acha que falta para as outras empresas também estarem equiparando a quantidade de mulheres, estarem trazendo mais mulheres para a tecnologia? Você acha que vem dessa questão cultural, dessa engrenagem engessada que a gente ainda tem, que a gente fica sempre... Você vê que a gente volta no assunto do programa e a gente volta em esbarrar na engrenagem rígida que está ali, que a gente tem que ir só dando uma voltinha de cada vez. Você acha que as empresas estão abertas a essa liderança feminina na tecnologia? Ou você acha que até os próprios empresários assim falam, não vou contratar uma mulher, senão... Eu acho que assim, esse cenário ele tem evoluído e melhorado, né? E as empresas têm enxergado o valor que a diversidade e o trabalho ali das mulheres tem agregado de valor, né? Não só em inovação, mas em resultado mesmo para a empresa, né? De ter um time mais diverso. Mas de maneira geral, acho que a importância de você ter mulheres Nossa, travei aqui. Não tem problema, vamos continuar depois os meninos. A importância de ter mulheres ali, nesse quesito, em relação às empresas, você acha que existe competição e sabotagem até das próprias mulheres? Não, acho que entre nós mulheres... há ali uma sinergia legal, assim, eu não sinto isso no mundo corporativo, pelo menos na minha experiência, assim. Acho que a gente é muito parceira, muito colaborativa e eu não vejo, assim, nada nesse sentido, assim, voltado para a minha experiência. A gente vai ter que encerrar, né? O Dia das Mulheres tem que comemorar de várias outras formas, né? Então tem vários programas, a Samara está vindo aí. Uma mensagem para as mulheres da área de tecnologia, que aguentaram, resistiram 20 anos ali. Nesses 20 anos, o que você poderia deixar
essa mensagem para elas? Se você pudesse deixar uma mensagem. Eu acho que o principal, se eu pudesse dar um conselho, acredite na sua capacidade. O seu lugar é onde você quiser estar. Vamos ocupar esses espaços dentro da área de tecnologia, que hoje somos exceção, ainda somos um menor grupo, mas nós temos total capacidade de buscar esse protagonismo, sabe? Na área de TI. Então, acho que é isso. Acredite na sua capacidade. A gente não precisa estar 100% pronta para desbravar aqui novas oportunidades, né? A mulher tem muito essa questão da autocrítica muito pesada, de achar que não é capaz. E o que a gente vê aqui trabalhando na área de tecnologia não é isso, né? A gente vê realmente as capacidades ali muito técnicas ou soft skills muito equivalentes. Então, confiem que vocês conseguem. Liz? Bom, só um negocinho antes. Nós temos várias empreendedoras incubadas, inclusive, lá no Parque Tecnológico, né? Tem uma referência aí para mim, que é a Patrícia Silveira, que está começando agora, que ela está envolvida em 3 startups. Uau! Né? Vamos trazê-la aqui. Patrícia Silveira é uma referência, assim, em termos de impulsionar. É uma pessoa que está nessa busca aí. E, fora isso, alguém que está mais tempo que todos nós aqui em tecnologia, que deve ter realmente desbravado, é a Ionei, né? Sim. A Ionei ela não pôde estar aqui hoje. Então, a Ionei, abraço, Ionei. A Ionei, dentro lá da PET, né, que é da pasta social, a Ionei é dessas que realmente quebraram o paradigma na época dela, né? Então, nessa linha, eu acredito o seguinte, que primeiro, né, para vocês que estão ouvindo a gente, né, o ideal é que a gente pense sempre que precisa haver um agrupamento, né, de homens e mulheres em torno daquilo que a gente quer fazer desse mundo, né? Parar com essa questão de um ficar querendo boicotar o outro, né? Que só junto que a gente consegue realizar alguma coisa. Segundo, que o que a Andressa falou é extremamente importante, a gente precisa acreditar na gente, aí não importa o sexo, né? A gente precisa acreditar na gente se a gente quer chegar em algum lugar. Terceiro, que a única pessoa que te limita é você mesmo, né? Só a gente que se limita, né? Uhum. E por último, é que busque, vá atrás, fique com pessoas, ninguém consegue fazer nada sozinho. O pessoal me chama de hub, mas o que eu penso é sempre que as pessoas precisam umas das outras para a gente conquistar as coisas, né? Se a gente não fizer as coisas juntos, a gente não chega onde a gente quer chegar. E não é passando ninguém para trás, não é passando por cima de ninguém, é simplesmente você fazendo aquilo que você precisa fazer da melhor forma possível, que é onde você mostra o teu valor. Exatamente. Você vai deixar o teu legado em cima daquilo que você faz e não daquilo que você diz que faz. Então, seja aquilo que você quer ver no mundo, não é isso? É isso. Isso. Parabéns pelo seu Dia Obrigada. da Mulher. Parabéns por tudo que você representa na tecnologia. Andressa, foi um prazer te conhecer. Obrigada. Parabéns pelo Dia da Mulher. A você eu estendo a todas da Rodobens e a todas as mulheres TI da nossa região. E para você, mulher aí de casa, eu quero te dizer que você é essencial na vida de todo homem, na vida de todo mundo. Que você continue buscando, que você não deixe essas engrenagens que a gente tanto citou aqui atrapalhem a sua evolução. Afinal de contas, até nós homens precisamos dela. Então, que você tenha um excelente Dia da Mulher, mas não só porque a gente tem que ter um dia para você, mas para que você possa ter um excelente dia todos os dias da sua vida, porque afinal de contas, a tecnologia é sempre pauta, a tecnologia está sempre em alta e a mulher domina tudo isso, sim. Então, até a próxima. Até o próximo Conexão Tech com mais mulheres na tecnologia, que é o que a gente sempre vai estar trazendo aqui. Um abraço.